Tá? Eu tenho apenas um canal. E aí o que vai acontecer no Half Duplex? No Half Duplex, nesse canal, eu só posso utilizar esse canal um emissor por vez. Então, esse aqui realiza a fala, esse aqui vai mandar a mensagem e esse aqui vai ter que ficar escutando. Por quê? Porque o canal vai estar ocupado nesse momento. Quando ele finalizar a ocupação desse canal, ele vai deixar o canal livre e aí eu posso justamente transmitir no outro sentido. Isso aqui já vai ter a conotação dos rádios, né? Os walkie-talkies, os rádios de polícia, até aqueles rádios mesmo de caminhoneiro que eles usam para se comunicar, em que eu mando justamente uma mensagem e quando eu vou finalizar essa mensagem, geralmente eles falam câmbio, né? Que é para sinalizar que vai fechar o canal e aí o outro pode enviar a mensagem. Já no Full Duplex, tá? Eu vou ter esses dois nas duas direções, só que ao mesmo tempo. Tá? No Full Duplex eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. E aqui a gente chegou a ver justamente aquele nosso radinho lá de casa, né? Nosso Access Point. Geralmente o Access Point, que tem apenas uma antena, ele vai trabalhar como Half Duplex. Tá? Pode não parecer, mas quando você se conecta nele, no momento em que o seu dispositivo ou computador está enviando a informação, ele está aqui recebendo, está utilizando o canal e ele não está transmitindo. Então existem uns acordos ali em questão de tempo em que ele vai justamente em uma hora ele vai estar recebendo, outra hora ele vai estar transmitindo. Só que esses rádios, né, já são um pouco mais fora do padrão de hoje em dia. Né? A maioria dos nossos access points, ele geralmente vem com pelo menos duas antenas agora. E aí, uma antena ele usa para transmitir, outra antena ele usa para receber, ele divide os canais. E a tecnologia que a gente usa é justamente o que a gente chama de MIMO. Né? Significa multiple in, multiple out, ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Né? Ele transforma, cada antena acaba meio que virando uma comunicação simplex, mas aí no conjunto ele consegue justamente fornecer uma comunicação full duplex. Tá? Os que têm 3 antenas, geralmente eles vão utilizar 2 para receber e uma para enviar. Geralmente é uma proporção, porque geralmente o usuário ele vai fazer mais download do que upload, então ele vai se dividir nessa questão. Tá? A gente tem os componentes da rede. Nós temos aqui os componentes da rede. Né? Nós temos a aplicação, que vai ser justamente... duas Lucianas. Nós vamos ter a aplicação, tá? Que vai ser justamente os nossos programas desenvolvidos para acessar essa rede. O host, que vai ser justamente o que vai suportar essa aplicação, que são os nossos hardware, né? Notebook, desktop, o computador em si. A gente vai ter os roteadores, switches que vão fazer parte do sistema intermediário. Eles vão servir para fazer o encaminhamento dessa mensagem. Assim como nós utilizamos o correio para encaminhar algumas coisas, né? Nós utilizamos esses equipamentos para fazerem a mesma coisa, só que de modo mais, eu poderia até dizer, eficiente. Tá? E nós temos justamente o meio, né? Que vai ser, pode ser o link, o canal, a mídia, o enlace, que é por onde
esses dados trafegam. Pode ser tanto sem fio como cabeado. E o protocolo que vai justamente definir quais são as regras para esse tráfego transportar numa rede. Então, todos os componentes têm que trabalhar com o mesmo protocolo, tá? Então não adianta eu utilizar um protocolo em uma ponta e um protocolo na outra, tá? Isso eu falo de ligações fim a fim, tá? Em algumas redes, algumas vezes nós vamos ver como cartão de crédito, vocês vão ver lá em redes de longa distância que uma parte da informação, em um determinado momento, aquela informação é transmitida é convergida em uma outra rede, tá? Mas isso é uma outra questão. Então, nós trabalhamos justamente na camada física, tá? Que como a matéria é focada em cabeamento, a gente vai trabalhar apenas na parte física, que é responsável pela codificação e modulação, tá? Basicamente, ele vai transformar dados, né, zeros e uns, em sinais elétricos. No caso, se estiver passando por um cabo coaxial, um cabo UTP, luminoso, se estiver trabalhando com fibra ótica ou infravermelho, ou laser, ou radiofrequência, que é a via rádio, né? Tanto dentro de casa como quando os provedores tinham esse tipo de comunicação. Os meios físicos, eles vão, onde tem a comunicação propriamente dita. A gente vai transmitir uma cadeia de bits e a gente tem algumas características que devemos observar. A número 1 é a mecânica, tá? Então a mecânica, ela vai ser que tipo de material eu estou utilizando, quão flexível esse material é, em que lugares eu posso utilizar esse material. As outras são as características elétricas, querendo ou não, a comunicação, principalmente por radiofrequência, é influenciado por essa parte elétrica. Então, por exemplo, o Wi-Fi no IF funciona pior do que, sei lá, na UFPA ou num outro lugar. Por quê? Porque debaixo do IF passa um pinhão que gera muito ruído elétrico. E aí, qual é a função daquele meio físico? Se ele tem uma função de levar a longa distância, curta distância, baixa ou altas taxas de velocidade, e por aí vai. Tá? Eu vou ter o par trançado, que é o mais comum de nós vermos nas redes LANs, o cabo coaxial, que já foi bastante utilizado, mas hoje não é tanto, a fibra ótica, que de uns anos para cá vem ganhando bastante espaço e hoje já está dentro da nossa casa, radiodifusão, que foi substituído pela fibra. Então nós tínhamos lá aquelas antenas, tá? Na maior parte dos lugares, acredito que talvez nos bairros mais distantes ainda se utilize a questão da via rádio, tá? Ela não tem uma alta taxa de velocidade, mas é muito mais fácil a implantação. Eu preciso de uma torre que dê visibilidade e aí eu coloco as antenas em cima da casa apontando. Então eu não tenho custo em lançar cabos, verificar rompimentos, essas coisas. E a laser também é utilizado, mas não tanto, né? Ela é utilizada em alguns lugares. Outro dia, se eu não me engano, era a Marinha que estava transmitindo dados via laser. Era um laser tão potente que conseguia atravessar a Bahia lá. E a Marinha Americana conseguia transmitir. Só qual é o problema do laser? Qualquer coisa que passar ali perto, passar na frente vai atrapalhar. É que nem quando você tem um laser mesmo, uma luz, né? Se você passa algum na frente, você atrapalha aquela imagem. Tá? Então isso no laser é um grande problema. Apesar dele conseguir taxas de transmissão fantásticas, realmente é um grande problema do laser esse. O par trançado, como eu já disse, ele é o mais utilizado. Nós vamos ter dois tipos, basicamente.
a UTP, que é a Shielded Twisted Pair, e a STP, que vai ser Shielded, ou seja, com blindagem e sem blindagem. Essa blindagem ela vai ajudar esse cabo coaxial, esse cabo de rede a não seria imunizar, mas seria diminuir as interferências elétricas que ele pode sofrer. Então, por exemplo, assim, você não pode passar o cabo de rede junto com o fio elétrico, porque justamente você vai ter interferência, você vai ter problemas na rede. Se eu não me engano, são 20 centímetros de distância um do outro, tem de haver. Então aqui, o cabo TP, né, que é aquele que a gente conhece, é o mais comum de ver por aí, e o STP ele vem com uma blindagem. Esse STP ele vai se subdividir em algumas outras categorias, por justamente ele ter essa proteção. Esse aqui tem uma proteção individual em cada par. Tem um que tem uma proteção geral em torno de todos os pares. Esse aqui, digamos, é o mais caro, um pouco mais eficiente. O par trançado ele vai possuir 4 pares de fio, como nós vimos aqui, ó, 1 par, 2, 3, 4. Entre 10 megabits por segundo e 100, nós vamos utilizar apenas 2 pares. E, se eu não me engano, são os pares verdes e o azul. Eu não lembro. Deixa eu só verificar aqui quais são essas duas cores. Realmente é o verde e o azul, mas pode ser também o azul e o verde e o laranja, desculpa. Tá? Então, se eu crimpar apenas os cabos verdes e azul, verdes e laranja, eu consigo transmitir 100 megas tranquilamente, não preciso crimpar os outros 2 pares. Mas em rede gigabit, pode esquecer, se eu utilizar apenas 2 pares, eu não vou conseguir transmitir. Eu preciso utilizar os 4. Tá? O limite desse cabo é de 100 metros, então vocês vão encontrar por aí caixas de cabo com 300 metros, mas não significa que vocês podem utilizar a caixa inteira. Tá? Vocês precisam utilizar esses 100 metros no máximo. A gente vai ver que é menos de 100 metros, porque sempre a gente tem que deixar uma folga. A vantagem dele é que é fácil de instalar e é relativamente barato se nós formos comparar com outros meios. Tá? Nós temos a categoria. Conforme foi passando os anos, esses cabos foram evoluindo. A maioria desses cabos aqui já foram descontinuados. Tá? Do CAT3 até o CAT5, eles não existem mais, ou dificilmente se acha no mercado. Tá? O que nós temos é desde a categoria 5E até a 7, hoje, atualmente. Tá? A categoria 5E nós até conseguimos utilizar ele para Gigabit Ethernet. Não é muito recomendado, né? O recomendado é que quando vai se trabalhar com rede Gigabit, utilizarmos a categoria 6, até por conta da diferença dessa largura de banda, que é o dobro do categoria 5E. Talvez vocês ainda encontrem o categoria 3 utilizado em telefonia, mas o mais comum, até para quem vai utilizar VoIP, é utilizar o próprio 5E. E aí utiliza o 6 para dados e o 5E para telefone. Nós temos aí o cabo coaxial. Então, quando começou a banda larga, nós tínhamos uma fibra que chegava até mais ou menos o poste, né? Principalmente isso quem viveu mais foi o pessoal da capital. E aí, a partir de lá, ela saía de um equipamento e vinha através de um cabo coaxial. Esses cabos coaxiais, se eu não me engano, eles seguram até 20 megas por segundo. É um cabo barato, né, que aguenta realmente a tração,
porque já é um cabo que uma parte da família dele já vinha sendo usada no cabo mesmo, na TV a cabo. Só que é um pouco diferente, tá? As dimensões são diferentes. E aí começou-se, né? Quando começou a banda larga, tinha assim 1 mega, 2 megas, né, na capital. Então quando começou a chegar a 20, era uma coisa de outro mundo. Só que ele só conseguia chegar aí. Então a gente não deve confundir com o da TV, apesar de que o da TV também é um cabo coaxial. O de Ethernet ele tem uma impedância de 50 ohms, enquanto o da TV vão ser de 75, tá? Sua blindagem ela vai ser justamente permitir cabos mais longos, ou seja, se no par trançado eu consigo 100 metros, aqui se eu não me engano eu vou conseguir 300. E a imunidade dele, a parte elétrica, é maior, mas não é zero. Tá? As desvantagens, ele quebra facilmente, é difícil passar por conduítes, dependendo da espessura ou então das curvas que esse conduíte faz. A topologia dele é linear, né? Então não tinha muito aquela questão de eu botar um switch e sair distribuindo as portas, não, era um equipamento basicamente. Eu não tinha muito como escalar, então às vezes eu tinha que chegar em um switch, um equipamento, e distribuir isso para um switch e depois converter isso de novo para o coaxial. Não era muito bacana. Normalmente limitado a 10 megas, então assim, anos 90, 2000, isso era uma coisa de outro mundo. A gente tinha o coaxial fino, que era o 10 base 2, com impedância de 50 ohms, e a conexão dele era justamente aquele embarramento, né? Ele tinha um conector BNC do tipo T, e todos esses computadores tinham que estar ligados. Se algum desses computadores saísse de rede ou desligasse, a rede toda parava. Tá? Então eu tenho base 5, que é um pouco mais grosso, e, claro, com a vantagem é que eu tenho aqui 500 metros de comprimento, se for comparar ao cabo UTP, que eu apenas tinha 100 metros. A gente vai ter dois fatores que podem prejudicar a nossa transmissão em um meio físico. Um deles é a atenuação e o outro é a dispersão. Tá? A atenuação ela reduz a amplitude do campo óptico, não só do campo óptico, mas da radiofrequência também. Ou seja, eu tenho um sinal assim, a atenuação vai transformar esse sinal em algo parecido com isso aqui. A dispersão ela vai justamente modificar a forma dessa onda. Então eu tenho uma onda assim, tá? A dispersão vai transformar ela nisso aqui, tá? E em alguns sistemas, por exemplo, isso aqui pode significar 1 e aqui embaixo isso aqui pode significar 0. Quando eu tenho justamente um problema nessas deformações dessa onda, aqui que era para ele ter identificado que era 1, vai ser identificado como 0, e aí eu começo a ter problemas de transmissão. Tá? A fibra ótica ela vai se destacar por ela não mandar esses dados, né, da mesma maneira que os cabos convencionais, ou seja, por eletricidade. Ela vai justamente mandar por luz. Isso pode ser uma vantagem, se vocês compararem a questão da velocidade da luz, mas também pode ser uma desvantagem se nós pararmos para olhar que nós precisamos de conversores óticos para elétrico, já que toda a computação se baseia em eletricidade. Os cabos de fibra há várias camadas que podem fazer parte dessa fibra. Então a primeira delas é aquela parte plástica, que é a que a gente enxerga, que é aquela parte preta de fora, que vai justamente evitar o desgaste natural. Então toda vez que vocês verem um cabo em que sua cor é preta, geralmente é um cabo para ficar exposto à chuva, é um cabo que tem menos problema. Isso quando nós falamos de cabos de rede.
Tanto faz se for fibra, coaxial ou UTP. Tá? Geralmente quando eles têm uma proteção plástica mais grossa e preta, geralmente esses cabos são utilizados para uso externo. Nós temos a fibra de fortalecimento, que ela vai ficar logo abaixo dessa parte plástica. Ela vai justamente proteger a parte de vidro para que não haja, não seria torção, mas seria justamente para que ele não quebre. A fibra ótica, se você puxar, ela é realmente resistência. Mas se você virar ela com uma folha de papel, ela quebra facilmente. Então eu tenho uma fibra dentro dela, uma espécie de malha, que vai proteger. Inclusive quando eu pendurar o cabo nos portes, vai ser justamente essa fibra que vai segurar a tração nesse cabo, e não a fibra ótica propriamente dita. Tá? Eu tenho os revestimentos internos, que é o coating, que isola os impactos externos e também evita que a luz natural atinja. Tá? Às vezes esse coating também eu posso utilizar óleos à base de petróleo, ou eu posso utilizar algum pó para proteger essas fibras desses impactos. A fibra ótica ela é imune a interferências eletromagnéticas. Não quer dizer que ela não sofra outros tipos de interferência. Eu tenho uma camada de refração, tá? Essa camada vai ser justamente a casca dessa fibra, que vai justamente proteger contra luz, né? Geralmente raios solares que entrem e mexam com a transmissão. A fibra ótica ela vai usar justamente o princípio da refração, em que através da refração nós conseguimos utilizar um fenômeno chamado reflexão total. Justamente por conta dessa reflexão que ocorre quando eu tenho a luz saindo de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor, eu tenho esse efeito que faz justamente com que o sinal seja refletido, e aí eu consigo chegar do outro lado, tá? O sinal consegue chegar do outro lado. A gente tem essa parte, né? A gente tem o CAD, tá? E o núcleo, que também vai ser chamado de core. É por onde realmente a luz passa. A camada ali, o CAD, a casca, ela vai ser justamente só para impedir que a luz saia desse núcleo. Sem a casca, a luz não consegue ficar, entre aspas, presa dentro desse núcleo. Onde realmente ocorre, tá? Construída em vidro, é por onde essa luz vai viajar. Tá? Então aqui eu tenho o núcleo, tá? Olha ele em relação ao CAD. O CAD ele vai ter um índice de refração maior do que o do núcleo, tá? Então N1 vai ter um índice de refração maior do que N2. Aqui o coating, aqui a parte ali de proteção, né? Geralmente essa proteção lá, aquela fibra, né, para aguentar a resistência, ela vai ser feita de Kevlar, que é o mesmo material dos coletes à prova de bala. Então, aqui eu tenho, só para vocês terem uma dimensão aqui, de um cabo de fibra, uma única fibra, tá? Em comparação a uma agulha de costura. Então a fibra consegue ser, sei lá, 5, 10 vezes menor, mais fina do que uma agulha de costura comum. Tá? Apesar de vocês estarem vendo aqui a fibra, né, a camada de refração, e aqui a fibra ótica, o núcleo propriamente dito, é impossível separar a casca do núcleo. Tá? Aqui tem um vídeo, depois eu vou passar para vocês. E aqui nós temos um transmissor de fibra ótica. Então tem um transmissor e um receptor. Na verdade, tanto o transmissor quanto o receptor realizam as duas funções.
Quando eu tenho grandes distâncias, eu preciso de um retransmissor. Eu não consigo aproveitar o próprio sistema para gerar, refortalecer esse sinal, né? Então eu preciso de um retransmissor. Esse retransmissor precisa ser ligado na energia elétrica para ampliar o sinal. Então o sinal, quando ele está em grandes distâncias, ele começa a enfraquecer. Aí eu coloco um retransmissor que é como se desse um gás nesse sinal e retransmitisse. Então, por exemplo, daqui para Belém, né, de Tucuruí para Belém, nós temos alguns retransmissores. A luz dentro da fibra não consegue chegar lá ou até Marabá sem realizar essa retransmissão. Então, em algum lugar, o provedor de internet tem algum retransmissor. Se não o provedor de internet, o provedor desse provedor de internet. E aí elas vão se dividir em duas categorias: a multimodo e a monomodo. Tá? De acordo com as características do núcleo da fibra, é que você vai ter uma fibra, um tipo de fibra ou um outro tipo de fibra. A monomodo, ela vai ter os núcleos menores, tá? De 8 a 9 micrômetros, e a casca 125, tá? Essa casca aqui, ela é padrão tanto para fibras monomodo quanto para fibras multimodo. Geralmente é nela que nós transmitimos a longas distâncias, tá? Ela também vai permitir uma maior banda passante, ou seja, eu consigo enviar mais dados por ela. E os comprimentos de onda, que nós vamos ver, ela vai transmitir na janela, na segunda e na terceira janela de transmissão. Mais para frente nós vamos ver o que significam essas janelas de transmissão. Tá? E geralmente é utilizado como fonte de o laser, né? Que é mais potente que o LED, vai ser utilizado como fonte de geração. Tá? A multimodo, ela tem um núcleo maior, então ela é mais barata, tá? É mais fácil de se fazer. Geralmente a gente vai utilizar essas fibras multimodo em data centers, geralmente é uso interno. Elas não passam, com a fibra monomodo, por exemplo, eu consigo alcançar 80, 300 km sem precisar de um repetidor. Já essas fibras multimodos, por conta desse núcleo grande que elas têm, eu não consigo chegar além de 300, 600 metros, talvez estourando 1 km. Tá? Percebam que a casca tem sempre o mesmo tamanho, né? O que vai mudar é o tamanho do núcleo. Tá? Geralmente elas vão utilizar LEDs. Por quê? Porque são mais baratos, não tem tanta potência como o laser. Então, por uma questão às vezes de orçamento, eu vou utilizar justamente os LEDs, a fibra multimodo. Né? Se eu não tiver que sair de dentro de um prédio, é mais barato eu utilizar a fibra multimodo. Então ela vai ser utilizada para curtas distâncias, porque ela tem muita perda. E aqui a gente tem um exemplo, né? Apesar de que as fibras multimodos ainda se dividem em índice degrau e gradual, mas é basicamente isso. Na monomodo, como o nome diz, ela só tem um modo de propagação. Ela não vai reto assim, tá, pessoal? Porque a fibra em algum momento ela tem que fazer alguma curva. Então esse sinal acaba batendo. Tá? Mas na multimodo ela pode percorrer inúmeros caminhos. E por conta disso, alguns feixes aqui, como esse, podem acabar se perdendo e aí começa a ter perda de sinal. Então geralmente a gente vai ter 300 metros aqui, 80 quilômetros aqui. Mas já existem fibras de 100, 300 quilômetros atualmente. Tá? E aqui a gente vai ter a fibra multimodo, ela vai se dividir em índice degrau, tá? Stepped index, e índice gradual.
Tá? Percebam aqui que no índice gradual eu tenho uma menor degradação do sinal. Tá? Por quê? Porque no índice degrau, dentro aqui do núcleo, eu tenho o mesmo índice de refração em toda essa parte. Então, ele vai percorrer mais caminhos, tá? E como ele tem um índice de refração único aqui dentro do núcleo, esse feixe aqui, por exemplo, que vai em linha reta, vai chegar antes desse feixe aqui e antes desse aqui. E isso vai prejudicar muito o meu sinal. Por quê? Porque alguns feixes não vão ser refletidos aqui dentro e vão acabar saindo. Então eu tenho um sinal aqui, alto até. Quando eu chego do outro lado, o sinal se degradou bastante. Tá? Já no índice gradual, podem perceber que o núcleo ele faz esse bico. O que indica? Que em cada parte aqui eu tenho um índice de refração diferente. Então, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz. A luz ela é como se ela sofresse um freio. E quanto mais longe aqui, menor é o índice de refração, ou seja, eu tenho um feixe de luz mais rápido. Isso provoca um efeito em que esses feixes de luz eles acabem chegando todos em conjunto do outro lado. Aqui eu tenho diferentes feixes de luz chegando em tempos diferentes. Aqui eu consigo de certa forma, e aí eu tenho uma atenuação menor. Né? Comparado aqui eu não consegui nem metade do sinal. Aqui eu já consegui mais da metade do sinal transmitido, ou seja, eu não sofri tanta interferência, tanta atenuação. Já no modo monomodo, no single mode, eu tenho apenas um modo de propagação, eu não vou sofrer tanta atenuação. Tá? É claro que vai haver atenuação até por conta de algumas características físicas, né, de construção dessa fibra ótica. Tá? E aí eu tenho as janelas de transmissão que vão ser o comprimento de onda. A gente não fala a gente fala em comprimento de onda porque a fibra ela vai trabalhar na casa dos terahertz, enquanto nós falamos em gigahertz ainda até no 5G, nas conexões wireless que usamos dentro de casa. Se nós formos falar nas fibras, nós estaremos falando na casa dos terahertz, dos pentahertz. Então é muito mais fácil nós utilizarmos a nomenclatura de janelas de transmissão. Quando você vai transmitir, você diz em qual janela você está transmitindo, ou melhor, qual comprimento de onda você está transmitindo. Então as primeiras fibras óticas, as multimodo, elas transmitiam na primeira janela, que era 850. Tá? É uma das janelas que mais sofrem atenuação. E aí a tecnologia foi evoluindo e foram se descobrindo novas janelas em que eu tinha dispersão mínima, que era a segunda janela, a de 1330 nanômetros, e a terceira janela, que é de 1550 nanômetros, onde eu vou ter a minha atenuação mínima. Aqui tem uma escala para vocês perceberem, né? A gente fala em nanômetro. Nanômetro é 10 elevado a menos 9. Né? Enquanto centímetro é 10 a menos 2. Então é uma coisa realmente muito pequena. Tá? E aqui eu tenho o nível de atenuação em relação ao comprimento de onda. Tá? Atenuação de dB por quilômetro. Então, na primeira janela, percebam que eu tenho uma atenuação de mais ou menos 2 dB por quilômetro. Tá?
Enquanto aqui, ó, na segunda, eu vou ter em torno... Deixa eu só pegar aqui uma linha aqui. Tá? Eu vou ter aqui quase 1, né? Vamos supor que seja 0,6. E aqui na terceira janela, eu vou ter em média aí, ó, menos da metade. Eu vou ter 0,25 em torno, 0,30 dB por quilômetro. Então, toda vez que nós falamos em comunicação ótica, eu estou falando, vocês vão ver justamente a nomenclatura de primeira, segunda janela ou o tamanho do comprimento de onda. Nunca qual é a frequência que você está transmitindo. Tá? Então aqui nós temos uma comparação. A multimodo chega a trabalhar na segunda janela, mas a monomodo é que vai justamente trabalhar tanto na terceira quanto na segunda janela com menos atenuação. 1,5 por quilômetro significa que a cada 2 km eu tenho 3 dB de perda. 3 dB de perda em uma função exponencial, né, que nós temos na questão do miliwatt, significa perder metade do sinal. Então, enquanto aqui na monomodo eu vou ter, sei lá, 5 km, eu vou ter 2 dB de perda. Eu vou ter ali, para eu perder metade do sinal, eu vou ter que transmitir pelo menos por uns 7 ou 8 km para perder metade do sinal na monomodo. Enquanto na multimodo, mesmo utilizando a segunda janela, em 2 km eu já perdi metade do sinal. Okay? Aqui nós temos algumas tecnologias de padrões Ethernet, né, para fibra ótica. Tá? Isso aqui são usados para redes locais, tanto para que a gente tem distâncias aqui de 1 km, tá? Apesar de ter monomodo, tá? A gente vai ter aqui 5 km, 10, mas é um padrão utilizado para interconexão de redes próximas, né? Não é um padrão utilizado em longas distâncias. Okay? Aqui a gente tem uma conversão, porque quando a gente fala em sinal, a gente usa o dBm, até porque o dB ele é uma métrica utilizada em redes semelhante ao que a gente usa em economia, que é a porcentagem. Tá? Ele é uma grandeza proporcional. Então, nós utilizamos o dB, por exemplo, menos 90 dB, nós já consideramos que não tem mais sinal sendo recebido. Tá? Nós consideramos que é zero. Apesar de que não é zero, mas é o mínimo que uma rede consegue ter a sensibilidade de conseguir escutar alguns. Tá? Então vou deixar essa tabela aí. A gente vai ficar por aqui, gente. E aí semana que vem a gente continua, tá? Eu vou ver alguma atividade para enviar para vocês aí, compartilhar no e-mail da turma. Andresa, avisa aí o pessoal da dependência que as aulas serão segunda-feira, tá? A partir das 7 da noite. Tá? E aí vocês entram aí pelo link, tá? O link vocês podem salvar, ele não vai mudar, tá? Não é que nem o aplicativo Zoom. É sempre esse mesmo link, tá? Quando eu falar, quando der, geralmente eu vou abrir a sala já umas 6h30, 6h45. Então vocês já podem estar acessando aí, tá ok? Tá? A aula eu vou deixar gravada no YouTube e mais tarde eu envio aí e coloco o link para vocês também, tá ok? Até a próxima, pessoal!